Beleza, dia 18/10/2024. Mais uma aula da disciplina de Linguagem de Programação 1, do curso técnico em Informática, os Cefores da Universidade Federal do Triângulo Mineiro. Na aula de hoje, atividades 15 e 16. Vamos lá para a atividade 15. Então, hoje, na atividade 15, nós vamos ver os métodos das classes Java e vamos ver a diferença de estático e público. Os métodos são declarados dentro de uma classe e que são usados para executar certas ações. Então, a questão do método, a gente já estava habituado. Agora a gente vai entender a diferença se a gente cria um método estático e se a gente cria um método público. O que é o método? O método, ele é um trecho de algoritmo que a gente cria dentro de uma classe. Nós vimos na aula passada que esses métodos, eles podem receber parâmetros e devolver parâmetros. Então, vamos lá, vamos dar uma olhada aqui em alguns métodos que tem aqui nessa atividade 15. Então, tem a classe 15 com um método chamado calcular soma. Esse método recebe um parâmetro que se chama nr vezes, do tipo int. E esse método devolve como resposta, como informação, também uma informação do tipo int. Então, você está vendo aqui, ó, a coerência. Se o calcular soma vai devolver um int, na hora que ele faz um return, ele retorna soma. E soma é do tipo int, tá vendo? A gente tem que ver esses detalhes também. Aqui nós temos um outro método. Esse método se chama mostrar mensagem. E ele não recebe nenhum parâmetro. Como é que eu sei que ele não recebe nenhum parâmetro? Porque dentro do parênteses aqui, ó, que está após o nome do método, mostrar mensagem, abre e fecha parênteses. Olha a diferença. Aqui, depois do nome do método calcular soma, eu tenho dentro do parênteses o parâmetro nr vezes. Aqui no mostrar mensagem, eu não tenho nada. E o método mostrar mensagem, ele não retorna nada. Olha o void aqui, ó. Esse void está mostrando para a gente que esse método não devolve nenhuma informação. Depois desses dois métodos, nós temos o método main. O método main é um método que a gente já sabe, que é o método por onde inicia o fluxo de execução do nosso algoritmo. É aqui que começa o processamento do nosso programa. Ele recebe alguns parâmetros, mas a gente nem chega a usar, nem chega a passar esses parâmetros, e ele devolve void. Então, ele também não retorna nenhuma informação. Eu já processei esse código aqui, ó, prog15.java, e ele mostrou essas mensagens aqui. Vamos tentar entender o que está acontecendo. Só um segundo, pessoal. Pronto? Beleza.
Então, vamos lá. Vamos entender esse negócio aqui. Bom, você quer começar aí, Júlia? Depois eu vou completando. Aqui a gente vai começar a falar do próprio, que vai começar com escrevendo método de estágio do calcular de som. É um método que vai retornar uma coisa e ele recebe essa comparação entre a HTML dele, vai ser comparada lá embaixo, quanto a realização do som. A gente é definitivamente o som, vai começar com o valor do zero. E começar com a gente Pronto. Se você tentar na aula passada, tinha uma classe, e depois criou um objeto, que era o objeto. Escrevendo o nome da classe, depois o nome do objeto, o meu objeto igual a novo e o nome da classe de tudo. Era o objeto da classe, e esse texto era o que a gente tinha na mesma classe. No caso desse método estático, não precisa de você criar um objeto. Você pode fazer essa classe funcionar com o algoritmo específico dela, mesmo sem ter um objeto criado. Depois, podem criar uma classe que chama mostrar mensagem. E no caso dessa classe aqui, naturalmente, eu vou desse público por isso. Eu tudo que não é mostrar mensagem, não tem que parar. E nessa classe, para a opção, não vai ser resumido no nosso sinal diferente. Ele vai ser resumido nesse método. Então, é possível acionar essa execução sem criar um objeto. E depois começa a parte da execução do problema em si, é definida em tiras igual zero. Depois o resultado vai ser, na nossa de o resultado vai ser o valor de calcular soma com o parâmetro 7, ou seja, vai rodar 7 vezes a classe calcular soma. E aí, na próxima linha, vai ser dividido sistematicamente valores medidos pelo método para receber o valor 7 mais o resultado. Caso esse resultado não funcionaria, não poderia ser exibido se a classe do calcular soma não fosse estática. Então, esse resultado só funciona, só é exibido porque a classe do calcular soma é estática. Já que a gente não criou nesse objeto. Depois, na algoritmo, o resultado vai ser definido como calcular soma com o parâmetro 22, ou seja, ele vai funcionar 22 vezes para dar o valor. O resultado vai ser 253. Depois ele vai ser lembrando que depois que eu definir de novo, ele vai mudar, mas não vai mudar de cima para o resultado. Aí, de novo, o resultado eu vou calcular soma, dessa vez esse resultado é 3. Então, ele vai rodar o calcular soma 3 vezes, até o valor de 6. É a soma. E ele o algoritmo. Beleza. Você está com sua outra conexão, com o microfone do celular para gravar? Não, beleza, não tem problema não. Enquanto você monta aí para a próxima atividade, eu vou dar uma repassada aqui. Olha só, essa atividade, um dos principais objetivos dela é mostrar a diferença de método estático e método público. Então, aqui, ó, o método calcular soma, ele é estático. E ele foi acionado aqui, ó, várias vezes, ó, calcular soma 7, calcular soma 22, calcular soma 3. E funcionou as 3 vezes.
Nós temos um método aqui, ó, que ele é público. E ele se chama mostrar mensagem. Então, para a gente entender a diferença, o que eu vou fazer? Eu vou tentar, olha só, eu tirei o comentário aqui do método mostrar mensagem. Então, esse método mostrar mensagem, eu vou tentar fazer a chamada dele aqui na linha 39. Porém, ele é público. Então, olha só o que vai acontecer na hora que eu tentar fazer a execução. Espera aí que eu não salvei, tá? Eu tirei o comentário aqui, vou salvar, salvei, agora eu vou tentar executar. Olha lá. Error, método não estático, mostrar mensagem, não pode ser referenciado no contexto, ó, tá vendo? Então ele está reclamando, ó. Ou você não pode usar o método mostrar mensagem diretamente sem que ele seja estático, igual eu fiz com calcular soma. Chamei o calcular soma, sem criar uma instância da classe prog15. Calcular soma, ele é estático, então eu uso ele à vontade, sem necessariamente criar uma instância da classe. Mostrar mensagem é um método público, portanto, eu não posso fazer a chamada simplesmente do método. Eu teria que criar uma instância da classe para depois conseguir usar esse método da classe. Ok? Tranquilo? Entenderam a diferença de método estático e método público? Método estático, eu faço o uso dele perfeitamente, sem criar uma instância da classe. O que é criar uma instância da classe? Deixa eu pegar aqui, deixa eu ver, acho que na atividade 14, deixa eu ver se a gente fez. Aqui, ó. Criar uma instância da classe é isso aqui, ó. Eu tenho a classe carro, e aqui eu falei, Fusca é do tipo carro. Então, eu estou falando que Fusca é uma nova instância da classe carro. A partir do momento que eu criei Fusca, que é uma instância da classe carro, eu posso usar os métodos e atributos da classe. Tanto é que eu usei os atributos aqui, ó. Certo? Então, essa é a diferença. Quando eu crio um método estático, eu faço uso do método sem precisar criar uma instância da classe. Se o método é público, eu teria que criar uma instância da classe para poder usar esse método. Ok? Então, vou botar o comentário aqui de novo. Eita! Puxa vida, apertei um insert aqui em algum lugar. Cadê ele, meu Deus? Desabilitei o insert do meu notebook, que eu não sei nem onde fica no teclado. Ah, vamos ter que conviver sem ele. Mostrar mensagem. Salvei. Agora, se eu tentar aqui novamente, volta a executar com sucesso. Ok? Alguma dúvida aqui na atividade 15? Bora para 16, então. Deixa eu executar aqui agora 16. Antes, deixa eu dar uma apagada aqui. 16. Ixi, já vem com erro? É isso mesmo? Agora eu pirei aqui. Peraí, deixa eu conferir aqui se está tudo certo. Ah, é 2 arquivos. Poxa, já achei que tinha um trem errado aqui na atividade. Então, tem que pegar esse arquivo aqui, criar o arquivo cachorro.java. Ctrl C, Ctrl V, salvar, cachorro.java. Vamos compilar esse danado. Javac cachorro.java. Compilou, beleza. Aí o próximo é definir cachorro. Então, copiou, cria um novo arquivo, salvar, definir cachorro.java.
Vamos compilar o definir cachorro. Java C definir cachorro.java. Rodou, vou executar agora. Pronto, funcionou aqui. Agora vamos tentar entender o que está rolando aqui. Tem comentários aqui? Tem. Qual que é o assunto? Qual que é o principal tema dessa atividade? É o acesso aos métodos do objeto. Nessa atividade, você vai criar dois arquivos, cachorro.java e definir cachorro.java. Compilar os dois e executar o definir cachorro. Tá? Então, vamos lá. Vamos explicar a classe cachorro primeiro? Pode ir lá, gente. Vai lá, os nossos monitores. Já vou olhar. Bom, aqui foi criada outra classe pública chamada cachorro. E nessa classe vão ter definidos três propriedades. Três propriedades. Idade, que vai ser um valor int, peso, que também vai ser um valor int, e nome, que vai ser uma string. Dentro dessa classe vão ter três métodos, sendo um deles estático, que é o latir, e quando esse método é acionado, vai ser exibido ao. Depois vai ter o método público, que chama correr, e quando esse método for acionado, no caso, por ele ser público, tem que ser criado um objeto para esse método funcionar. Então, quando ele for acionado, vai aparecer esse vrum vrum. Aí, depois tem mais um método, que é o método mostrar dados, que também é público, então precisa ser criado um objeto para ele funcionar. E quando ele for acionado, vai aparecer nome mais o nome que foi atribuído a esse objeto, peso mais o peso que foi atribuído a esse objeto, e... Só um segundinho, que eu vou abrir esse troço aqui em duas abas, a gente vê um paralelo com o outro. Tá bom. Eu sei que esse negócio aqui tem jeito de fazer isso. Mover para lá, mover, abrir, lá. Cadê? Deixa eu ver se é aqui. Fechar. Múltiplas abas. Uai. Múltiplas abas. Fechar. Não, não é para fechar, não. Abrir em... Mover para lixeira, carregar, copiar a parte do acesso, mover documento. Que é isso, gente? Cadê essa funcionalidade? Aí, tá vendo? Vocês não ajudam também, deixa o professor ficar sofrendo. Beleza, agora a gente consegue ver os dois, ó. Como eu estava dizendo. A gente criou a classe definir cachorro. Quer continuar daqui? Vai lá. Quero. Bom, e na classe definir cachorro, que agora vai ser onde o programa vai ser executado, que é a parte que tem o main. E aí, a primeira coisa que vamos fazer é criar um objeto, que vai ser o cachorro cão1, que vai ser um novo objeto lá da classe cachorro. E a gente vai atribuir o nome, totó, a idade, 6 e o peso, 14. Depois a gente vai ter cão1.mostrar dados, então vai acionar lá o método mostrar dados, que a gente falou na classe cachorro, do cão1. Então vai ser só desse objeto. E aí depois a gente vai pedir para acionar o método latir. Então a gente vai fazer o cão1 latir. Depois a gente vai criar um outro cachorro, outro objeto da classe cachorro, que vai ser o cão2. Nome do cão2, Bilu, cão2, idade 4, cão2 com peso 22. Lembrando que sempre tem que colocar esse ponto entre o nome do objeto e o atributo que você quer falar do objeto, para poder, enfim, para dar certo. Fazer atribuição, né? Sim. E depois a gente vai ter cão2.mostrar dados, então vai acionar o método mostrar dados, exibindo os dados do cão2, que a gente atribuiu quando a gente fez a criação do objeto. Depois, cão2.latir e cão2.correr. Beleza. Vamos fazer um teste aqui, ó. Eu falei para vocês
que o método estático, eu não preciso criar uma instância da classe para executar ele, certo? Então, olha o que eu vou fazer. Eu vou tentar executar o método latir, que é estático, sem usar o cão1 e o cão2, porque cão1 e cão2 são instâncias de cachorro. Então, se eu vier aqui, ó, e colocar simplesmente cachorro.latir, o que eu estou fazendo? Eu estou tentando executar um método latir da classe cachorro sem criar uma instância. Aqui, ó, cão1 é uma instância da classe cachorro. Cão2 é uma instância da classe cachorro. Então, eu quero usar o latir sem ser através de uma instância da classe. Vou chamar ele aqui 3 vezes. Salvar. Agora eu vou tentar compilar de novo o definir cachorro e vou tentar executar novamente o definir cachorro. Olha lá, ó, funcionou, tá vendo, ó? 4 vezes, ao. Funcionou, porque eu consigo chamar o método estático de uma classe sem criar uma instância para ela. Agora, eu vou tentar fazer a mesma coisa com o método correr. Em vez de latir, eu vou chamar o método correr. Agora vai ficar nítido para vocês a diferença do estático e do público. Ó, estou chamando o método correr da classe cachorro. Salvou. Vamos compilar de novo. Olha lá. Todos os 4 correr que eu chamei aqui, ó, de cachorro, todos os 4 deram erro. Por quê? Porque o método correr, ele é público. Se ele é público, eu só consigo chamar ele, aqui o método correr de cão2 funciona. Por quê? Porque cão2 é uma instância da classe. Então, agora acho que ficou mais do que nítido a diferença do método estático para o método público. Ok? Dúvidas? Perguntas? Tá tranquilo? Fechou, então. Encerramos por hoje. Vocês ficam aí com as demais atividades de engenharia de software, etc.